Fala, moçada do primeiro colegial, como vocês estão? Como foram de férias? Muitas, mas muitas saudades de vocês, meus queridos amigos, meus queridos alunos. Saudades dos nossos bate-papos de literatura, dos nossos bate-papos de gramática. Muitas, mas muitas saudades mesmo de todos vocês, viu? Ok? Ainda bem que nós estamos de volta, mesmo que ainda seja por videoaula, mas é um modo de nós estarmos juntos, de nós estarmos de novo dialogando, estudando, né? Primeiro colegial, primeiros passos rumo ao vestibular de vocês, tudo bem? Bom, gente, grande satisfação de estar de volta aqui conversando com vocês, uma turma muito especial, ok? Um beijo grande para vocês e vamos iniciar as nossas atividades. Bom, para a gente iniciar, gente, eu vou fazer uma revisão muito rapidinha com vocês, principalmente dos dois últimos capítulos que nós trabalhamos antes das férias, que é o capítulo 4 e o capítulo 5 de gramática, tudo bem? Tá? Então eu queria que eu desejaria que vocês tivessem em mãos a apostila para que a gente possa relembrar algumas coisas teóricas muito rapidamente e eu vou refazer e fazer alguns exercícios também que a gente deixou um pouquinho para trás, tudo bem, gente? Tá? Então peço por favor que vocês já peguem a apostila de vocês na página 55, que é a página do capítulo 4, né? Capítulo 4, as várias linguagens, níveis e variedades sociolinguísticas, tudo bem? Eu vou falando as páginas, o que vocês têm que fazer depois? Dar uma leitura de novo na teoria, né? Eu acho que eu vou passar muito rápido a teoria, que é uma revisão muito rápida. A gente vai fazer em duas partes, a primeira parte agora, depois a segunda parte, tá? No mesmo vídeo, tá bom? Ok? Então, página 55, gente, a gente vai trabalhar com a definição do que é uma variação linguística. Bom, facílimo, né? O próprio nome está dizendo, né, gente, variação linguística. É a variação da linguagem, né? É um conjunto das diferenças das realizações linguísticas entre os falantes de uma mesma língua. Tá ok, gente? Então, ó, conjunto de diferenças de relação linguística entre os falantes da mesma língua. Isso é uma variedade linguística, tudo bem? Nós comentamos isso um pouco em sala de aula. E se nós formos daí para a página 56, começa na página 56 a gente estudar os tipos, né, de variações linguísticas que nós temos aí para estudar, tudo bem, gente? Então na página 55, a primeira variação que aparece aí é a variação geográfica, tá? Ou também relacionada com essa palavrinha, diatópica. Então, se vocês lerem algum texto, né, ouvirem falar, por exemplo, né, diatópica é uma variação geográfica. Fácil de entender, olha só, vamos entender a etimologia da palavra. Dia significa através, tá? Através. Tópica, vou colocar assim, ó, topo, né? Topos, significa lugar. Então, dia através topos, lugar, dia tópico relacionado através do lugar. Ou seja, a variação geográfica é o aspecto linguístico que se difunde geograficamente, tá? Que se difundiu geograficamente, ok? Variação geográfica ou diatópica. Isso tem na página 56, tá? Todas as vezes que a gente vai estudar algum tipo de variação, gente, eu falei para vocês lá que a gente geralmente estuda essas variações linguísticas em alguns aspectos, né? Quais os três principais aspectos, que a gente pode estudar essa variação linguística, essa variação de linguagem, né? O aspecto fonológico, o aspecto lexical e o aspecto sintático. O aspecto fonológico é relativo ao som, à sonoridade, à pronúncia dessa palavra, de uma frase, de uma expressão, e a gente percebe que realmente em todos os em vários lugares diferentes, a mesma palavra de repente é pronunciada diferentemente, né? Tudo bem? Tá? Aí nós temos os aspectos lexicais, que é relacionado ao quê, gente? Ao vocabulário, tudo bem? Então, cada região tem o seu vocabulário próprio, ou cada entidade tem o seu vocabulário próprio, tá? Tudo bem? O vocabulário dos advogados, o vocabulário dos juízes, né? Ou seja, também isso tem esses aspectos relacionados às variantes, às variações linguísticas. Aí o terceiro aspecto é o aspecto sintático, que é em relação à formação de uma palavra, né? De uma palavra de várias regiões, né? E também de uma certa sociedade. Então,
Quando nós estudamos as variações linguísticas, né, nós estudamos geralmente nesses três aspectos: fonológico, lexical e sintático. Fonológico, som, pronúncia, sintático, formação, e lexical é o vocabulário, tudo bem? Então, primeira variação geográfica, diatópica, dia, através, topos, lugar. Ok, gente? Aí nós vamos para a página, depois vocês pulem lá, vamos lá, para a página 61 da apostila de vocês, tem o segundo tipo de variação, né, linguística, que é a variação social, tá? Variação social, ou também relacionado com esse nome, ó, diastrástica, diastrática, ok? Olha só, diastrática, variação social. Por que diastrática é variação social? O que é uma variação social? Que se atribui conforme a escala social, tá? Então, dia, vocês já sabem, é através. Estrática, eu vou transformar essa palavra estrática em stratum. O que é o stratum grego, né? É camada, camada. Então, dias, através da camada. Então, quais são as camadas? Camadas sociais. Então, diastrática, camada social, através da camada social. É uma variação social. É a relação do português culto, né, de uma camada social que tem mais possibilidade de estudos, e o português popular. Lembrando que nós estudamos isso, né? Isso não pode haver preconceito linguístico, né, gente? Tudo bem? Tá? Estudamos bastante a relação do preconceito linguístico. A gente só está estudando as variações. Tá certo, gente? Depois de a gente ter estudado essa variação social, vamos para a página 63 para a gente estudar a variação entre fala e escrita. A gente sabe, nós discutimos isso, que falar a gente não fala igual do que a gente escreve, né? E a gente não escreve igual a gente fala, não tem, é quase impossível você fazer, você trabalhar com essa relação. Tudo bem, gente, tá? Então a variação entre a fala e a escrita e os gêneros, né? E relação entre os gêneros. A gente chama de diamésica, diamésica. Então diamésica, variação entre fala e escrita, entre, meio, né? Entre os meios, né? Dia é através e meso é meio, não? Diamésica, dia através, meso meio. Então, variação entre fala e escrita, diamésica. A distinção entre a língua falada e a língua escrita, terceira variação. Depois, se nós pularmos lá para a página 64, nós temos a quarta variação, que é a variação histórica, ou também relacionada à palavrinha diacrônica. Olha só, o que é a variação histórica relacionada com a palavrinha diacrônica? A variação histórica é a alteração da linguagem, da linguagem, levando em conta o processo histórico através do tempo. Tudo bem? Então, variação histórica, processo histórico, variação da linguagem através do tempo. Em 1500, a gente não tem palavras, expressões que não são usadas hoje, né? Tá? E hoje são usadas expressões que com certeza não serão usadas bem mais lá para frente, tudo bem? Então é variação histórica ou diacrônica, dia através, cronos, tempo, então diacrônica, tá certo, gente? Tudo bem? Ok? Beleza, então? Tá certo? Então são essas 4 variações que nós estudamos em sala de aula, tudo bem? Agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês, então, por favor, peguem a apostilinha, né? Sigam com a apostila, que eu vou ler algumas coisas para a gente relembrar um pouco dessa teoria. Então eu queria que vocês pegassem na página, vamos lá, na página 66 da apostila, né? Na parte do aplicando conhecimentos, página 66. Vamos dar uma relembradinha aí no exercício nos números 6, das questões 6 e 7. Vamos lá, ó, sigam aí, ó. Olha as questões 6 e 7. Tá assim, ó, é relacionado a esse texto aqui, ó. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. Eu quero me dedicar a criar confusões de prosódias em uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto pessoa na pessoa, da rosa no rosa. Eu sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os portugais morrerem a míngua, minha pátria, minha língua. Fala, mangueira, fala. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, latim em pó. O que quer, o que pode esta língua? Tá?
é um texto, né, do Caetano Veloso, numa música do Caetano Veloso, chamada Língua. Tudo bem, gente? Tá? Caiu no ITA isso aí. Olha só o que o ITA pergunta, ó. A ideia central é que... Vamos tentar entender esse poema, essa letra bem rapidinho, né, gente? Quando ele fala em prosódia, ó, eu quero me dedicar a criar confusões de prosódia. Prosódia é o que na língua a gente chama de som, né? O som. Né, a acentuação da palavra, quando a gente comete de repente um erro de acentuação na norma culta, por exemplo, a gente fala que a gente cometeu uma silabada, né? Agora a prosódia é diferente em várias regiões, né, do país, né? Então é muito enriquecedor essa relação da sonorização, da acentuação da palavra. Então por isso que ele coloca aqui, ó, das confusões de prosódias, né? Não tem porquê, não tem, isso é bonito, isso é belo, né? Isso é enriquecedor, né? Um patrimônio linguístico essa diferença, tudo bem? Aí ele fala em uma profusão de paródias. O que são paródias? Né? Paródias é uma releitura. É uma releitura de algo, quer dizer, quando eu pego uma palavrinha que aqui é acentuada de uma maneira, de outra região de outra maneira, como se fosse uma releitura, uma paródia, né? Tá? O que ele chama aqui de paródia, releitura de algo, tá? Aí quando ele fala flor do lácio lá embaixo, ó, flor do lácio, Sambódromus América, o que é a flor do lácio? Gente, flor do lácio, ele colocou aqui ele citou, né, a flor do lácio, uma intertextualidade aqui, com o poema do Olavo Bilac, né? A última flor do Lácio Inculta e Bela, né? Um soneto do Olavo Bilac, tudo bem, gente? A última flor aí refere-se à língua portuguesa, né? Por que última flor? A língua portuguesa é a última filha, se assim posso dizer, a última filha do latim. Por isso que ela é a última flor do Lácio, a última filha do latim. Tá certo, gente? E Lácio, essa palavrinha Lácio aí, refere-se exatamente a uma região da Itália, né? Uma região da Itália. Tudo bem? Tá? Então, fazendo essa análise, olha só. Ele quer a ideia central desse poema, o que é? A língua portuguesa está repleta de dificuldades, principalmente prosódias. Não é dificuldade, isso é riqueza, né? Não é dificuldade. Autores da língua portuguesa, como Fernando Pessoa, Guimarães Rosa e Camões, têm estilos diferentes? Gente, lógico que tem estilos diferentes, mas não é a centralidade desse texto. Ter estilos diferentes é ter riqueza, é isso que ele quer dizer aqui, né? Mas não é exatamente a ideia central do poema, né? Da letra. A pátria dos falantes é a língua, superando as fronteiras geopolíticas. Exatamente, né? Tá, olha, eu quero me dedicar a criar confusões de paródias, de prosódias, confusões de paródias, né? Tá? Olha, essa é a centralidade desse poema, né? Letra D, tá errada. Na língua portuguesa é fundamental a associação de palavras para criar efeitos sonoros. É fundamental? Fundamental, né? Cria-se naturalmente isso, né? Não tem olha, não é uma teoria, vamos criar. É natural, a língua é natural, a língua ela é dinâmica, né? A escola de Samba Mangueira é legítima representante dos falantes da língua portuguesa. Nada a ver, certo? Sétima questão. Caetano Veloso, em determinado ponto do texto, refere-se à língua portuguesa de modo geral, sem considerar as peculiaridades relativas ao uso do idioma no Brasil, em Portugal. Para fazer tal referência, utilize qual expressão? A flor do lácio, né? Inculta e bela, né? A tirada aí do poema do Olavo Bilac, né? Flor do lácio, a língua portuguesa é a última filha, né? Do latim, né? Lácio, que eu falei para vocês, é a região histórica da Itália. Tudo bem, gente? Então, sétima respondida. Vamos para a nona questão que eu separei para vocês aqui, ó, do Enem. Tudo bem? Olha só, gente. Famigerado é inox, célebre, notório, notável. Vós me sê, mal não veja em minha grosseria no não entender. Mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de arregar farsância nome de ofensa? Tal nenhuma, nenhum do oeste são expressões neutras de outros usos, pois o que em fala de pobre, linguagem em dia de semana, famigerado, bem, é importante, que merece louvor, respeito. Um texto do Guimarães Rosa, certo, gente? O criador dos neologismos literários. A gente comentou em sala de aula, né? O Guimarães Rosa, temas universais, né? O Guimarães Rosa é um funcional, né? É um escritor funcional. Ele trabalha muito com a palavra, né? Tudo bem? Então, dá um exemplo muito bem característico aqui. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao, pois é o que é, olha, fala, pois é o que, em fala de pop, linguagem, dia de semana,
O que remete isso aí? Local de origem dos interlocutores? Não, né? Estado emocional dos interlocutores? Não. Grau de colocalidade da comunicação? Sim, né? Exatamente. Pois é, o que é? Fala de pobre, grau de colocalidade, né? Linguagem, dia de semana, tá? Então, letra E errado, conhecimento compartilhado da comunicação. Então, ficamos com a letra C. Tá vendo como é só a gente entender, interpretar, conhecer um pouco das variações linguísticas, né, de algumas definições, né? Que a questão não se torna tão difícil assim, né? Interpretar, ler com calma, a gente consegue fazer. Vamos agora, gente, vamos pular. Vamos lá para o exercício, eu separei aqui, o exercício número, por favor, número 13. Olha lá, lá embaixo da página 68. 13º exercício da página 68. Por gentileza, acompanhe aí, olha só. Vamos lá, é uma tirinha, né? Olha lá. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Um amiguinho do Chico Bento pergunta para ele, né? A Chico Bento sai. O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteiro. Mas ele tá inteiro. Olha só, quando o autor da tirinha coloca assim na fala do Chico Bento, ó. O meu pai só tem um boi, mais, com mais, M-A-I-S, quer dizer, relativo à quantidade, tá errado, né? Na norma culta eu colocar esse mais aqui, né? Nós temos um mas, que significa porém, que era o certo colocar aqui, né? O mas, né? Com um acento, que é relacionado a ruim, né? E o mais com, desculpa, gente, o mais com yes, que é relacionado a quantidade, desculpa, gente, tudo bem? Certo? Então, o Chico Bento usa o mais. Quer dizer, ele fala, entre aspas, por favor, errado, fala, sem nenhum problema, né? Tá? É o jeito dele, é a personalidade dele, né? É o Chico Bento, tudo bem? Sem preconceito nenhum, tá? Então, olha só. No último balão da tirinha de Maurício de Souza, o autor escreveu mais em vez de mas, na tentativa de representar na escrita a forma como a personagem Chico Bento supostamente pronunciaria a conjunção adversativa. Existem diversas formas e níveis de variação linguística, justamente porque somos influenciados por diversos fatores, tais como região, escolaridade, faixa etária, contexto comunicativo, papel social. Olha os vários tipos de variações linguísticas que nós estudamos, né? Nós falamos da teoria. Com base nesses pressupostos, assinale a alternativa que representa uma variante linguística característica do falar popular mineiro. Quem não conhece uma variante linguística do falar do popular mineiro? Qual que é essa expressão? Uai, né? Uai, né? Olha lá, olha a letra B, a letra D de dado, olha lá. Uai, você já chegou, só? Pera aí, eu tô saindo. Mineiro, tá? Mineiro. Letra E paulista puro, né? Olha só. Aquela mina é firmeza, mano. A letra C é sul puro, né? Olha só, guri, né? Tudo bem, gente? Então, nós conseguimos, né, enxergar na fala essa característica dessa região. Tudo bem, gente? Tá? É o geográfico, a variação geográfica, né? Tudo bem? A diatópica, ok? Vamos pular então para o 16º exercício, gente. Vamos lá, tá na mesma página, da página 69, 16º exercício. Olha lá, então vocês percebem que é um informe publicitário, né, de um laboratório chamado Labaclaim, né, tá? E ele coloca nesse anúncio, nesse informe publicitário, a festa de uma festa. Dá para perceber que é uma festa junina, né? Com as pessoas vestidas de caipira, o casal, né? Para realizar o casamento. Então nós temos o sincretismo entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Vamos lá, vamos ler um pouquinho da linguagem verbal desse anúncio publicitário. Olha lá em cima, ó. Tá pequeno aí, né? Pensando em seu bem-estar, a Labaclaim vem te lembrar. É preciso se cuidar para a festa aproveitar. Beba com moderação, ó. Evite soltar balão. Solte os fogos com cuidado. E agradeça a São João. Tá certo, gente? Então ele mistura aí, né,
a linguagem verbal com não verbal e trabalha com uma linguagem mais acessível, uma linguagem realmente caipira, né? Então, olha só. A compreensão do texto do informe publicitário mencionado exige que o leitor perceba que nele apresentam-se duas normas linguísticas. Para diferenciá-la, o principal recurso usado pelo autor né? Então, tem a variação linguística popular lá em cima e tem a variação linguística mais culta embaixo, né? Olha só, o seu bem-estar começa aqui, né? Tem um texto mais elaborado dentro da norma culta lá embaixo, né? Então, olha só, para diferenciá-los, o principal recurso utilizado pelo autor foi, letra A, representar nas ilustrações duas diferentes classes sociais. Gente, não tem como, não tem duas classes sociais aí, né, na ilustração. É uma classe social, aí dá para perceber que é uma só, né, tá vestida de caipira, ok? Então, letra A não é. Letra B, mesclar no texto elementos verbais com elementos não verbais, tá, tudo bem. Isso possibilitou que o texto fosse escrito na norma culta? Não, tem textos que não está na norma culta, né? Norma popular. Então está errado a letra B. Letra C. Grafar algumas palavras em desacordo com as convenções ortográficas, porém de maneira mais aproximada da fala. Isso justifica, por exemplo, as diferentes grafias de bem-estar, que é bem-estar. Você viu que lá no comecinho do verso ele fala, né? Pensando em seu bem-estar. Bem-estar, lá embaixo o seu bem-estar. Ora, a norma popular relacionada com a norma culta. Então, ficamos com a letra C de cebola, a letra D está errada. Não é considerada a norma culta. Distribuir o texto em diferentes planos. Isso permitiu que a norma considerasse culta ficasse destacada? Não, muito pelo contrário, né? Está destacada a norma popular. Trazer para o texto diferentes gêneros, isso possibilitou que a norma culta fosse expressa na forma de versos. A norma culta não está na forma de versos, né? Tudo bem? Pulamos então da 13ª, vamos lá para a 16ª questão. Fizemos a 16ª, né? Agora vamos para, deixa eu marquei aqui, vamos para a 17ª questão. Olha lá. 17ª questão na página 70, moçadinha. Página 70, olha só. Evocação do Recife. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso. O português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada, né? Então, o Manuel Bandeira aqui dando valorização para essas variações linguísticas, né? Devido à primazia que se tem concedido à língua padrão, muitos consideram a língua do povo a que se refere o poema como incorreta. Olha lá, porque é ele que fala, a linguagem certa do povo, porque ela é que fala gostoso o português do Brasil, né? Esse fenômeno de atribuir menor valor a determinadas variedades linguísticas denomina-se, nós já falamos, preconceito linguístico. Alternativa D de dado. Ok, gente? Vamos para o 19º exercício? 19º exercício, olha lá. Né? 19º exercício, vocês viram aí que é uma propaganda, né? Um anúncio publicitário de que ano? Olha lá embaixo, gente. 1886, uma propaganda de 1886. Olha lá, né? Fugiram da fazenda Boa Vista de Pirassununga no dia 20 de ocorrente os escravos seguintes. Simão, 25 anos. Percebe que os anos, dois N's, né? Dois N's. Daí já dá pra gente trabalhar. Qual tipo de variação linguística que nós temos aqui, né? 1886 escrevi de uma outra maneira. Então nós temos aqui a variação relacionada ao processo histórico, né? A variação diacrônica, né? Ok? Tudo bem? Então olha só. 19ª. O texto mencionado é um anúncio publicado no ano de 1986. Nele há algumas diferenças com relação ao português atual, sendo um bom exemplo de variação histórica. Tal variação pode ser constatada principalmente: letra A, pela forma de registrar local e data no final do texto e no topo do início dele, como nas cartas atuais? Não, né? Letra B, pela organização sintática como em que os entregar na referida fazenda? Não tem organização sintática nessa relação, né, gente? Não é isso que faz a variação ser histórica, né? Agora sim, ó, letra C, pela grafia de algumas palavras como polegar com dois L's, anos com dois N's, né? O que comprova que a variação não se dá apenas na fala, mas também se reflete na escrita de uma língua. Então ficamos aí com a alternativa C de cebola. Letra D está errada pela formalidade de escrever os escravos como uso de expressão desdentado, preto. Nada a ver. Letra E pela forma de fazer referência ao mês em que os escravos fugiram.
Nada a ver, né? 20 do dia 20 corrente. Não, até hoje, de repente, alguém usa isso, né? Tudo bem? Então, finalizamos. Nessa aí eu escolhi outra questão aqui, gente. Eu escolhi a segunda questão da página... Segunda questão da página 73, o Consolidando Saberes. Olha lá, do Enem. Olha lá. Entrei numa lida muito dificultosa, martírio sem fim, o de não entender nadinha do que vinha nos livros e de que o mestre Frederico falava. Estranheza, colosso, me cegava e me punha tonto. Acho bem que foi desse tempo o mal que me acompanha até hoje, de ser recanteado e meio mocorongo. Com os meus em casa, conservava por 30 tinha ladineza e entendimento. Na rua e na escola nada, era completamente afrásico. As pessoas eram bichos do outro mundo que temperavam um palavreado grego de tudo. Já sabia juntar as sílabas e ler por cima de toda coisa, mas descansei e perdi a influência de ir à escola porque diante dos escritos que o mestre me passava e das lições marcadas nos livros, fiquei sendo uma quarta-feira de marca maior, quarta-feira de cinzas, né? Alívio bom era quando chegava em casa, né? Olha o que está falando aí, ó. O narrador relata suas experiências na primeira escola que frequentou e utiliza construções linguísticas próprias de determinada região, constatadas pelo, letra A, registro de palavras como estranheza e cegava? Não, né? Emprego de regência não padrão em chegar em casa? Não, né, gente? Tudo bem que na norma culta é cheguei em casa, né? O verbo chegar, ele não permite a preposição em, né? Mas não é isso não, tá? Uso de dupla negação em não entender nadinha? Não, né? A letra D, olha só. Emprego de palavras como descrencei e ladineza? Ah, sim. Aí as construções linguísticas próprias de determinada região, né? Quando eu falo em chegar, nós mesmos às vezes nós falamos errado, né? A regência verbal desse verbo, né? Então isso é um uso corriqueiro, né? Uso substantivo bicho para retornar posses, não, tá? Então deixa eu ver onde eu marquei aqui também, chateia 2, né? Eu quero fazer agora com vocês, gente, pra gente terminar, a questão número 9 da página 75, olha lá, né? Olha que delícia de questão, essa questão 9 da página 35, ó. Pra mim brincar. Não há nada mais gostoso do que o mim sujeito do verbo do infinitivo. Para mim brincar, as cariocas que não sabem gramática falam assim. Todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alures e miúde. Olha só, as palavras mais feias são essas palavras, né? Que são palavras difíceis, né? E a frase mais bela é a frase errada. Para mim brincar. Tá errado, né, gente? É para eu brincar. Porque quando... por que eu uso para eu? Quando o eu assume a função de sujeito, né? Por exemplo, assim, ó. Preciso de férias para eu descansar. Né? Olha só, o eu está aqui como função de sujeito, né? Preciso de férias. Quem precisa? Eu preciso de férias, né? Então, para eu descansar. Então, o verbo, o eu está como sujeito. E você percebeu que eu descansar está no infinitivo. Também é uma dica bacana. Para mim, quando eu uso para mim? O para mim eu uso quando o mim vai exercer função de objeto indireto. Vou dar um exemplo. Ó. Você pode comprar o ingresso para mim? Você pode comprar o ingresso para mim? Você pode comprar o quê? O ingresso, objeto direto. Para quem? Para mim, objeto indireto. Então tá aí. Mas aqui tá errado, né? Para mim brincar não, é para eu brincar. Porque o eu aqui, o mim não é objeto direto de brincar, né? Tá certo? Então o eu aqui tem que ser o sujeito. Olha que delícia de questão, né? Por isso que a gente fica com a letra A, ó. Combater a imposição gramatical proveniente dos poetas parnasianos. Lembrando que o Manuel Bandeira, o modernista, né? Os poetas modernistas, principalmente na primeira fase, criticavam muito essa verbalização, né? Que os poetas parnasianos trabalhavam, né? Por isso que eles falam aqui ó, no final, ó, as palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alaúdes e miúde. Ok, gente? Bom, só uma recordação muito rápida para vocês. Já na sequência, a gente vai ter a parte 2, que é o capítulo 5, tá? Então, vai dar uma descansadinha, dá um pause aí, beber uma aguinha, volta para assistir a segunda parte da aula, tá ok, gente? Beijo para vocês, saudades enormes, criançadinha. Um abraço, até.